Muito bem, gente. Vamos mais uma aula do nosso curso de História do Movimento Wesleyano. Bom, esta aula vamos voltar à apostila original, aquela primeira que eu mandei. Nós vamos fazer uma sinopse, um pequeno resumo, e vamos ter uma provinha agora, tá bom? Então prepare-se aí para a prova que nós vamos fazer. Não fique tranquilo que é coisa boa, não vai doer, não. Estamos agora na aula número 9, estamos prosseguindo nosso trabalho. Espero que de alguma forma possa estar sendo bênção para você, possa estar sendo uma maravilha, gerando aí em você uma concepção de um wesleyanismo mais excelente para você servir a obra de Deus. A nossa matéria tem um ponto histórico, mas tem um ponto prático, né? A gente traz um pouquinho da história para a praticidade dos dias de hoje, que poderá fatalmente abençoar seu trabalho. Vamos à apostila, então, original, a primeira que eu mandei. Você vai estar na página, deixa eu ver aqui, 31, página 32. O meu cronômetro toda vez cai aqui, gente. É uma benção. 32, página 33, exatamente isso. Página 33. Vamos então. Aí logo depois nós temos uma provinha aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Vamos ter essa provinha aqui daqui a pouco, tá? Prova número 4. Vamos então aí. Vamos lá, a nossa eclesiologia paralela. Ainda dentro do tema eclesiologia, vamos dar mais uma pincelada aqui, né, desse material, ok? A eclesiologia paralela. O sistema composto de sociedades, classes e bandes, conexão, circuito e conferência que o Wesley organizou, tinham alguns princípios presbiterianos, apenas o governo, sem o calvinismo. Então, nós temos que entender, quando se fala que o movimento wesleyano primitivo era mais presbiteriano do que episcopal, entenda o seguinte, gente, não é com a doutrina calvinista ou com a predestinação, né, que seja, mas se refere ao sistema de governo, era mais colegiado. Não quer dizer que seja presbiteriano por questão doutrinária, tá bom? Era uma questão de governo mais colegiado. Os anciãos, hoje nós chamamos de presbitério, não é? Bom, existe alguns movimentos interessantes. A Igreja Batista, por exemplo, em sua maioria, usa ter aquela questão do governo congregacional, onde a congregação decide pela igreja. No sistema presbiteriano, existe um presbitério. Esse presbitério representa a igreja. Eu estou falando de forma bem simples, tá? No sistema metodista também tem presbitério, tem congregação, mas o bispo é o que que está mais a cargo de fazer as alterações maiores e tem um poder mais centrado episcopal. O Wesley usava ter superintendentes, tal como temos, né, os bispos, mas havia um grande movimento na área de colegiado para dirigir a igreja local. Interessante isso. Vamos lá. O sistema colegiado, a organização de ecômonos, as conferências anuais, que incluíam leigos, são muito semelhantes ao sistema presbiteriano, com seus sínodos e ordenações. Os oficiais da igreja metodista têm, em grande parte, a mesma função dos diáconos, profetas, doutores, etc. Como na igreja apostólica, sem dúvida, Wesley era anglicano e apreciava a forma do governo episcopal, mas acreditava na sucessão apostólica e considerava na igreja apostólica que o ofício de bispo e de presbítero eram a mesma coisa. Embora optou por superintendente ao invés de bispo, no entanto, era a sua visão. A forma de governo que Wesley optou para o movimento foi episcopal, com base representativa. Não porque ele julgava fosse essa forma escriturística e apostólica, mas porque achava prática e viável. Em 1756, escreveu a este respeito, quando disse o seguinte:
Quanto ao meu próprio juízo, creio que a forma de governo episcopal da igreja é escriturística e apostólica. Isto é, esta forma está de acordo com a prática e os escritos dos apóstolos. Mas é ordenada pelas escrituras, mas que é ordenada pelas escrituras, não creio. Esta opinião, antigamente, eu advogava e defendia com zelo, até que li Irenicon, do bispo Stillinglift. Então me envergonhei de tal posição. Ou seja, ele está sendo o mais ortodoxo possível em sua leitura, não é mesmo? Ele não vê aí bispo e presbítero como uma ordem hierárquica. Ele vê nomes diferentes com funções semelhantes. Nós temos ainda a questão da itinerância, muito forte isso no movimento wesleyano. O sistema de itinerância foi vital para o movimento. E itinerância era a tarefa do pregador. E o mesmo pertencia a um circuito. O circuito era basicamente um território com média de 25 pontos de pregação. Assim, o pregador fazia um rodízio de pregações e onde chegava recebia hospedagem, comida e uma oferta preparada ou separada. Conta-se que era tão pouco que faltava comida para o cavalo. Quer dizer, a oferta era tão pouca que faltava até comprar comida para o cavalo. Olha que interessante. Os pregadores itinerantes tinham que pensar muito quando fossem casar, pois Inglaterra da época possuía inúmeras dificuldades. Para isso, ao casar-se, muitas vezes o itinerante tornava-se pregador local, e a comunidade o servia quando se casava. Poderia tornar-se pregador local. Então, quando ele ia se casar, porque todos os pregadores metodistas wesleyanos eram itinerantes, né? Ele ficava num local, e aquela igreja se reunia para dar alimento, comida, orientação, roupa, e ele servia a igreja local. Então, interessante esse sistema que a gente ainda vê hoje, né? Menos com tanta precariedade. Na organização, o movimento wesleyano, seguindo o modelo da Carta Concórdia de Zinzendorf, foi organizado sob o regime de regras e princípios. Preste bem atenção. Na época que ele estava na Morávia, os moravianos lá com o Zinzendorf, havia, como eram pessoas oriundas de várias nações que se agregavam naquele Herrhut, que é refúgio do Senhor, o conde Zinzendorf que os recebeu ali, em 1720, 1700 e pouco, ele criou uma carta concórdia para que todos pudessem obedecer aquelas regras. O Wesley estava lá quando ele viu essa carta. Ele trouxe a ideia para o metodismo e assim ele pôde organizar qualquer movimento wesleyano sobre regras, né? Isso foi muito importante. O movimento wesleyano, seguindo o modelo da Carta de Zinzendorf, foi organizado sob o regime de regras e princípios. Por exemplo, adotar o uso do termo chapel ou capela para suas casas de culto, como também o termo sociedade, que era uma expressão para designar, de um modo geral, a todos os metodistas que de um local e esses, quando se reuniam, evitavam utilizar o termo igreja, a fim de não darem a impressão de que estavam competindo com a igreja oficial do Estado, ou a igreja local. Entre as regras temos, primeiro, evitar o mal. 2, praticar o bem. Não só evitar o mal, mas, em contrapartida, praticar o bem. 3, usar os meios de graça, públicos e particulares. Eu ainda vou dar uma aula sobre isso. Também havia 12 regras para os pregadores. As perguntas de autoexame de santidade, que eram 69 perguntas, né? As perguntas para ingressar na sociedade, que nós vimos na aula passada. As normas e regras dos pequenos grupos. As 15 regras gerais. E assim a organização se pautava para manter o movimento operante. Então, o movimento wesleyano foi pautado sobre regras, sobre princípios, né? Sobre ordenanças, no caso não a bíblica, mas essas ordenanças aí que para o wesleyano seguir a risca, né? O que estava lhe propondo. Isso torna o movimento organizado e direcionado, porque aí você vai ter agora 2021 para frente, ó,
Nós vamos fazer 300 anos de movimento intacto aí, ó. É claro que algumas coisinhas mudaram, algumas pessoas entraram no meio, danificaram alguma coisa, outros tentaram recuperar, mas o sistema segue até hoje. Olha só que interessante, nessa época aí, ó, 1700 e pedrada, esse povo já tinha regras, princípios, já tinham determinações, diretrizes, e isso mantinha o movimento coeso. Vamos então a continuar aqui com as publicações. Para se firmar os conceitos, as decisões, espalhar uma palavra geral e reunir os cânticos, lançar artigos, manter o movimento coeso, eles faziam publicações. Havia pouco de 200 anos em que Gutenberg criara o sistema popular de impressão de livros. Isto foi um sustento para o movimento wesleyano. Uma das obras mais pontuais do movimento foi o livro As Notas Explicativas sobre o Novo Testamento. Elas foram publicadas pela primeira vez em 1754, a publicação do jornal The Arminian Magazine, ou Revista Arminiana. As várias publicações de Inários, etc. O movimento wesleyano deixou suas marcas através da impressão. O Wesley soube usar a questão da imprensa na época. Várias publicações. Eu tenho algumas aqui, que são réplicas dos originais, que eu podia até mostrar depois numa outra aula, que mostra o zelo deles em publicar. Sabe que esse negócio de entregar folheto na rua, o pessoal entrega folheto nos cruzamentos de carro para anunciar um novo condomínio que chegou na cidade, tudo isso é prática wesleyana. Eles começaram com isso aí, depois o mundo copiou e hoje usa fazer isso aí. Aliás, tem muita coisa que o mundo faz hoje que foi de invenção dos wesleyanos e tá aí para o pessoal usar, mas também a nossa ideia não é propagar essas coisas, não. A gente vê aí o cuidado deles, né, nessas edições. O Wesley escrevia muito, mas também publicava. Então, várias vezes o povo wesleyano recebeu publicações e, indo a Londres, você pode ir na City Road, que fica no centro, procura a Capela da Fundição, casa de Wesley, lá vai ter muito material, você vai ter experiência pessoal com o tamanho da ideia que eles tinham das publicações. Bom, nós falamos aqui sobre a eclesiologia paralela, aquela que eu mostrei que andava em paralelo com a anglicana, os moldes de sociedade, classes e bandes, e também a conexão circuito e conferência. Falamos também sobre a itinerância, quando o movimento era pautado nos pregadores que rondavam, trabalhavam, e fazendo a obra nos circuitos, mas depois, quando ia casar, ficava na igreja local para ter mais apoio, para poder se manter. Nós falamos sobre a organização, que foi baseada em cima de regras, documentos, de decisões, de minutas, e a obra perdurou até os dias de hoje. E, finalmente, sobre publicações, que foi a base central da divulgação do Ministério Wesleyano na face da Terra. Vamos agora, então, para a nossa provinha. Está na hora de fazer uma prova. Já tivemos 3 aulas aí, mas a prova é rapidinho. Vou recapitular para vocês que ela tem 4 perguntas. Cada pergunta vale 0,25 de ponto. Se você acertar uma pergunta, terá a nota de 0,25. Se você acertar 2 perguntas, 25 a 25, terá meio ponto, 0,50. Se você acertar 3, você vai ter 0,75 de nota. Mas se você acertar as 4, recebe 1 ponto. Como teremos 10 provas, oxalá que você tire 1 em cada prova, e aí o final vai ser o seu 10, tão sonhado, a nota máxima. Vamos então para a pergunta número 1. Ok? O termo eclesiologia paralela significa que A. Wesley desenvolveu um pastorado sem ou chocar com o trabalho da igreja local. B. Wesley desenvolveu um sistema para competir com a igreja da Inglaterra. C. Wesley criou um sistema que não existia.
qual seria a resposta? Será que a eclesiologia paralela nunca existiu? Será que foi um desenvolvimento do sistema para competir com a igreja anglicana? Ou será que Wesley desenvolveu um pastorado sem chocar o trabalho da igreja local, da igreja oficial? Se a resposta for A, coloque um A. Se for B, coloque um B. Se for C, coloque um C. Pergunta número 2. O movimento wesleyano cresceu também por causa do trabalho dos A. Clérigos locais. B. Leigos locais. C. Clérigos e leigos itinerantes. Qual que é a resposta certa? Se você acha que é 1, coloque 2A. Se acha que é B, coloque 2B. Se acha que é C, coloque 2C. Terceira pergunta. O estilo de George Whitefield era evangelístico sem endereço. Já o de John Wesley era mais A. Organizacional. B. Espiritual. C. Teológico. O trabalho de Wesley em comparação a George Whitefield era o quê? Se for a resposta A, coloca 3A. Se for a resposta B, 3B. Se for a resposta C, 3C. Vamos à última pergunta dessa prova. O movimento wesleyano usou a melhor ferramenta pública do século XVIII. Qual foi? A. Telégrafo. B. Imprensa. Quando eu falo imprensa, não é imprensa de jornalista, não. É a imprensa de imprimir, né? C. Taquigrafia. O movimento wesleyano usou a melhor ferramenta pública do século XVIII. Qual foi? Se for a resposta A, coloca 4A. Se for a B, coloca 4B. Se for a C, coloca 4C. Amém? Muito bem. É isso aí. Espero que você tenha conseguido dar uma boa nota para a gente comemorar sua vitória. Amém? Opa, deixa eu voltar aqui. Espera um pouquinho só. Vamos interromper aqui. Pronto, conseguimos. Muito bem, pessoal. Estamos encerrando a aula número 9. Recapitulando essa questão da eclesiologia wesleyana. Deixa eu voltar num ponto para a gente encerrar bem essa aula. Nós temos duas fases da eclesiologia wesleyana. Quando eu falo eclesiologia, é todo o sistema de pensamento de igreja. Liderança, edificação, discipulado, envio, itinerância, missões, tudo que o pastorado, o que você imaginar sobre igreja, nós estamos tratando na matéria, dentro dessa matéria do movimento wesleyano, o critério eclesiologia. Nós temos um grupo informal, 1739, que está com Wesley lá na Fetter Lane. Wesley tem algumas divergências com o calvinismo, com o quietismo, a contemplação e outros pontos mais, então ele se vê não muito bem-vindo no grupo, então ele sai e deixa o grupo da Fetter Lane. Um tempo depois, um grupo de pessoas o procura. Diz, olha, estamos precisando de um pastor. Estamos necessidade de ser discipulados, de ouvir comentários da Bíblia, instrução. Então procuraram Wesley. O Wesley estava lá em Londres. Então ele cedeu aquele grupo, vamos reunir às quintas-feiras para lermos a Bíblia, dar uma explicação para vocês. O movimento foi crescendo, chegou a 250 pessoas. Não tinha mais como continuar na casa do Wesley. Então eles procuram um local, né? E aí começam a se reunir como sociedade. Dali, depois em Bristol, vieram as classes, onde o cunho era arrecadar 1 centavo para a construção, o pagamento da obra de Bristol, mas depois virou uma coisa pastoral, porque além de cobrar os irmãos que se comprometeram, os líderes viam a necessidade espiritual, daí começou a se evidenciar classes para se reunirem, ler o sermão, a Bíblia, discutirem, orarem. Aí vieram as bandes, que é aquele sistema de discipulado direto, né, que vai de encontro à necessidade da pessoa, que reporta ela a sua vida, confronta a sua vida, e ali você estabelece uma aliança de silêncio para a pessoa ser curada.
Ou seja, nessa primeira parte, com a demanda e o crescimento do povo wesleyano, o Wesley idealizou esse sistema de cuidado. Até porque não havia internet na época, nem globalização, ele não podia se virar em 10 pessoas. Hoje eu pego um vídeo aqui e me viro em 100 pessoas. Ele não podia fazer isso. Então, ele começou a colocar guias leigos locais. Quando havia ordenança, ele fazia, né? No caso, batismo, Santa Ceia. Mas ele agregava essas pessoas com essa doutrina bíblica que diferenciava um pouco da igreja anglicana. A segunda parte da eclesiologia é que agora ele precisa liderar, de fato. Até então, ele atendeu à necessidade do grupo, que procurou, que precisou dele. Agora, ele tinha que ordenar para organizar esse povo. E aí teve que fazer a ordenação mesmo, pela necessidade, pelos pontos que eu elenquei na última aula. Ele vai sancionar a decisão dos americanos de tornar uma igreja metodista episcopal. Mas ele não vai fundar nenhuma igreja na Inglaterra e vai morrer anglicano. Não que ele fosse o que ele criou, né? O que ele idealizou, o metodismo. Por uma questão de lealdade. Ele não se sentiria bem começando uma nova igreja paralela. Bom, esta foi as 3 aulas sobre a eclesiologia wesleyana. Faça o seu gabarito da prova, manda para mim no grupo para que eu possa corrigir e expedir a nota final. Aliás, a nota parcial. A final virá depois. Muito obrigado. Para você, tudo de bom, bom descanso. E não se esqueça que o melhor de tudo é que Deus está conosco.